Astor apresenta Programa Gente. Caravaggio, Nova Veneza. Olha, a partir de agora eu quero falar de integridade, eu quero falar de ética, eu quero falar de qualidade, eu quero falar de trabalho. Eu quero falar de determinação, de garra. Eu quero falar de coisas boas. Claro, por isso que o programa Gente tem esse objetivo de ressaltar as coisas boas através dos meus convidados ilustres. E eu te digo que são 20 anos de programa Gente, buscando cada dia mais na nossa sociedade este nível. E eu estou aqui no espaço, uma mesa que você está vendo de reuniões, cabeças pensantes aqui diariamente, e aí para quê? Para cuidar de você. Quero saber de uma história de 40 anos, tudo caiu de mãos beijadas, né? Tudo? Não. São 40 anos de muito trabalho, mas nada caiu do céu. Foi com muito esforço, com muita garra, muita determinação, mas aquele sonho de criança, que coisa boa, né? Como ele festejou a conquista deste méritos, 40 anos diante da saúde como médico. Eu estou com o Dr. Domingos Simão, seja bem-vindo, como é que está? Tudo bem. Quantos adjetivos que eu tenho que arrumar, né? Mas não precisa de muito esforço, parabéns. Muito obrigado e um prazer estar com você novamente. Então, Dr. Domingos, como você festejou há 40 anos a sua conquista a de ser médico? Como você festejou a sua conquista há 40 anos? Há 40 anos foi espetacular, né? À época, o meu primeiro filho estava com 1 mês de idade, né? Então, quando eu me formei, o Rafael tinha 30 dias, né? E foram emoções em cima de emoções, né? Porque o tempo de faculdade foi muito difícil, né? Foi bem economicamente muito difícil, né? E naquela época, né, eu formei em 78, naquela época não tinha essa possibilidade de buscar em internet e tal as informações. Então a gente tinha que recorrer aos professores, né, ou à biblioteca, né? Então as ofertas de informações, elas eram restritas e a gente tinha que aproveitar o que pudesse. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a vida deste homem diante da medicina, a família, os seus negócios. Vamos voltar um pouquinho no passado? Este passado que remete hoje grandes alegrias. Terminados o ensino médio, a decisão por se tornar o médico já era um sonho de criança. A sua família era presente? Era presente, mas de algum modo um pouco dividida, assim, né? Minha mãe sempre foi muito assim, atenciosa e tal, e estimulando sempre aos estudos, né? O meu pai, ele era motorista de caminhão e tal, e queria que mais a gente seguisse a profissão de motorista de caminhão. Né? Então tinha exemplo do pai, né? Tinha um certo conflito e tal, e tanto assim que na minha família são 4 irmãos, né? E dessas 5, só eu que fiz faculdade, só eu que estudei e tal. Então foi um pouco difícil. Então, falando de dificuldades, na sua caminhada de faculdade, quais obstáculos encontrou e o que abordava para vencê-los? Foi bem complicado, né? No início, quando eu passei no vestibular, não tinha recurso, né? Não tinha recurso. E por parte do meu pai, ele só segue a tua vida, né? E então eu tinha a Bolsa Aplub na época, né? E tinha o crédito educativo, né? E eu casei no 4º ano, na metade da faculdade. Olha. Então, o meu suporte financeiro, na verdade, foi a minha esposa, porque é professora de português. Olha. E através do rendimento dela, nós conseguimos
alavancar assim, a faculdade também. Que bom, isso é muito interessante. E nos dias de hoje, a tecnologia mais ajuda, atrapalha ou empata? Ajuda. Tecnologia é espetacular, né? Eu acho que cada vez mais nós vamos usar e nós vamos desfrutar dessa tecnologia. Agora tem que discernir ela para o bem, né? Tem que usar a tecnologia para o bem, porque ela serve tanto para um lado como para o outro, né? E as pessoas têm que ter, aí que entra a ética, né? Então não só numa ou duas profissões, mas em todas, né? E a ética em todo o sentido da vida. O CRM Santa Catarina homenageou por estes 40 anos de história na medicina. O que é ser um bom médico? Um bom médico é seguir os preceitos éticos e levar em consideração que o paciente é o alvo para receber alguma coisa boa, ou para melhorar, ou para curar, né? Então, tudo tem que ser feito em prol de um bom atendimento. E isso envolve muita coisa. Tanto assim que na área da medicina tem uma disciplina que chama-se ética médica. Então, é uma disciplina, né, que tem provas, tem tudo. E então o assunto é muito abordado dentro da faculdade, né, porque nós médicos lidamos com as pessoas e nós fazemos exames, nós entramos em contato com a intimidade também das pessoas, né? Então, se não tiver ética, aí é o fim, né? A medicina, ela começa a partir da ética, né? E o resultado também tem que seguir sempre com a ética. Na sua lista, no caderno, quem você integra nesta homenagem? Naquele caderninho, né? Naquele diário? Quem o senhor integra? Quem o senhor coloca fazendo parte deste grande momento festivo na sua vida? Em primeiro lugar, como eu casei na metade da faculdade, a minha esposa, né? A minha esposa foi sempre uma companheira, uma amiga e sempre estimulou demais, né? Então, a gente chama de Nera, né? Mas é Rainéria, né? Essa é uma pessoa espetacular, né? Então, se depender de mim, nós vamos viver para sempre juntos, né? E teve outra pessoa, aliás, uma família, que é do falecido Gentil Assis, né? Porque quando meu pai me disse, né, que se quiser estudar, vai ser por tua conta. Mas um jovem lá, né, estou com 17 anos e tal, como é que eu vou fazer para estudar, né? Como é que eu tenho que ter algum suporte? Então, na época eu vim para Criciúma e o Gentil Assis me colocou dentro da casa dele, né? E eu morei algum tempo na casa dele. E ele foi uma pessoa que me ajudou a ter o primeiro emprego, né? Porque eu precisava trabalhar e estudar. Né? Tanto assim que eu fiz o terceiro científico no Marista, à noite. Eu trabalhava de dia, né? E foi aquela pessoa assim que, tanto ele como a dona Marina, a esposa dele, que ainda é viva, né? Então são pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande, né? A minha mãe também, e assim, depois o meu próprio filho também, que foi um estímulo muito grande. As pessoas hoje, elas são ambiciosas ao ponto de galgar pelo seu objetivo? Eu acho que sim, né? Mas os fins não justificam os meios, não é mesmo? Se a pessoa tem algum objetivo maior e vai com truculência, é possível que até consiga aquilo materialmente, né? Mas eu acho que do ponto de vista emocional, do ponto de vista, né, de humanismo e tal, fica para trás muita coisa, né? Então a gente tem que estar feliz de ter feito uma coisa bem feita. Certo. Olha, Fátima Guimarães não fala somente com um médico. Ela fala com o diretor da URC, Diagnóstico por Imagem. Um grande presente para a cidade de Criciúma, essas 3 unidades, hein? Como tudo começou, vamos lá?
Então, quando eu terminei a faculdade em Florianópolis, né, pela Federal, e fui fazer residência em São Paulo. E de lá fui conversando com alguns médicos aqui de Criciúma e tal, e consegui entrar no Hospital São José. Então, no ano de 1981, eu entrei como radiologista no Hospital São José. Mas logo de início, São Paulo estava despontando assim com alguns aparelhos, Rio de Janeiro, alguns aparelhos de ultrassom. E me chamou a atenção aquele novo método e tal, porque a gente vivia só extraindo informações de raio-x. Né? No diagnóstico era raio-x. Né? E aquele novo método, usando ondas ultrassônicas, né? Ondas de ultrassom. Me chamou muito a atenção e eu comecei a falar com a irmã Miriam, na época diretora do Hospital São José, e coloquei para ela essa situação de que deveria ter um aparelho de ultrassom dentro do hospital. Né? Mas não convenci ninguém não, sabe? E ela até que pediu, só não sobe mais para me falar sobre isso e tal. Eu disse, irmã, mas então eu não posso abandonar o meu objetivo, que é de fato ter um equipamento desse, e eu acredito nisso. Então a senhora vai nos liberar para colocarmos uma clínica fora do hospital. Ela disse, vocês fiquem à vontade. Eu juntei 10 colegas, entre eu também, né? E aí colocamos o diagnose na época, né? Que foi em 83 nós tínhamos diagnose, só com ultrassom. A partir dali, com 10 colegas, e tinha que investir, porque as máquinas estavam saindo coisas novas todo ano. Tecnologia avançando. A partir no ano de 89 para 90, os colegas lá abriram mão de não é para nós, porque tem que investir muito, então vê o que tem de dinheiro sobrando, divide para todos, né? Eram todos cotas iguais, 10 com cada um 10%. E vocês seguem a vida. Que coisa. E aí na época até queriam cobrar o nome, né, e tal, a marca. Eu disse, não, mas a marca somos nós, né? Então aí encerramos o diagnóstico e iniciamos a URC, Unidade Radiológica Criciúma. Sabe, doutor, quando criança eu tinha a impressão que a URC era do Hospital São José. Não é aquela coisa? Tinha uma imagem muito forte, URC pertence ao Hospital São José. E aí, aos poucos, enfim, né? Vamos falar de valores, mais valores éticos. Qual valor você agrega para que a família URC, que envolve também toda uma sociedade, tenha esta referência de qualidade? Assim, o nosso corpo clínico hoje, ele é composto na área médica de 17 médicos. Então nós temos uma comunidade médica aqui dentro, né? E se conversa muito. Né? Nós todos sempre muito dispostos a aprender e tal, e a nossa equipe, o corpo clínico é maravilhoso. Eu tenho um orgulho assim enorme do corpo clínico. Depois o corpo de colaboradores, de funcionários, né? Que é espetacular. Tanto assim que a nossa administradora é lá do tempo do diagnóstico, né? Desde 83 ela foi admitida e está até hoje, né, é administradora das 3 unidades. Né? Então, nessas reuniões que fizemos todo mês, fizemos reuniões, a gente sempre está com foco, né, também na ética. Exato. Né? Além do negócio em si, para ver se está indo bem, para ver se traz algum resultado e tal. Mas também a gente nunca deixa de lado o foco, né, de ética e tal. E alguém que tem alguma dificuldade no dia a dia também, fica um perguntando para o outro, e agora? O que eu faço? O que eu não faço? E tal. Então é tudo muito conversado e funciona muito bem. Eu acho que as pessoas, né, merecem toda a atenção e isso a URC tem essa premissa.
Bom, falamos da primeira URC, aí nós temos já a terceira URC. Vamos falar do segundo espaço. Por quê? Então, nós começamos com a radiologia geral naquela casa da esquina, que é a primeira unidade. Nós estamos aqui na URC 3, na ressonância magnética. Mas naquela primeira unidade tinha tudo ali com relação à radiologia geral, à mamografia. E com relação à densitometria óssea, que foi agregando, né, não no primeiro momento, mas foi agregando, né, e depois agregamos também a tomografia. E tivemos uma felicidade de ter desenvolvido estas coisas ali, junto com o ultrassom, porque tudo que irradia acabou ficando numa unidade só, né, e quando faltou mais espaço mesmo, houve a possibilidade de construção ali do São Lucas, e a URC participou integralmente desde o início, né? E então ficou a parte térrea toda para nós, e aí resolvemos, vamos colocar ultrassom lá, e vamos ficar com uma unidade só que irradia, com radiação. Isso. Então as pessoas, por exemplo, uma gestante, não precisa ir num ambiente onde tem salas de raio-x ou de tomografia para fazer o seu exame. Bacana. Né? Então acabou. Pensando sempre no próximo, né? Isso não é uma coisa que tem que ser feita assim, de forma nenhuma, sim. né? Porque dentro dos hospitais, por exemplo, centro de diagnóstico, é tudo feito numa ala só. Né? Então depende só dos cuidados e tal, para que todas as pessoas tenham segurança. E aí nós estamos aqui na ressonância magnética, é isso? Então, aí tínhamos a tomografia, né, que era o equipamento mais de ponta, além dos exames, dos aparelhos de ultrassom que evoluíram, né, desde o 3D até o 4D e depois o HD Live. Né? O HD Live é esse aparelho que mostra muito bem a face do bebê, inclusive com a tonalidade de pele muito próxima do vermelhinho da pele do bebê. Legal. Né? Então, alguns colegas, né, começaram a me falar sobre ressonância. Né? Ressonância, precisamos colocar ressonância. A URC tem o resto, mas falta ressonância, que é um exame espetacular, né, em todo sentido. Né? A ressonância, ela hoje faz parte do arsenal para a investigação. Né? Eu não vejo hoje uma boa clínica, um bom hospital sem ter ressonância. A ressonância tem que fazer parte. Só que é um equipamento muito caro. Né? A ressonância é um dos equipamentos mais caros, tanto para instalação como para funcionamento. A logística... Ele requer também essa exclusividade? A ressonância, o aparelho? Não. O aparelho de ressonância poderia ficar também no contexto do diagnóstico por imagem, no mesmo, desde que se observasse algumas coisas, uma certa distância de elevadores, uma certa distância de massa férrica que se desloca. Por exemplo, um carro que chega muito próximo, aí vai interferir na imagem e não vai ficar muito bom. Certo. Né? Então a ressonância tem uma logística muito avançada, né? E isso encarece, tudo encarece muito. Impressiona de fato esse cuidado, este zelo, né, que o senhor tem diante das pessoas. E aí, falando em pessoas, o que mais lhe incomoda diante de tantas notícias desagradáveis, doutor, que envolve o ser humano? Eu acho que a comunicação muito rápida que está acontecendo está envolvendo praticamente todas as pessoas. Hoje é difícil quem não está antenado em rede social e tal. E as pessoas estão também buscando informações na área da saúde, na área, né, atividade física, que é boa, e os cuidados que tem que ter e tal. Então, eu acho que as pessoas estão muito antenadas, elas estão inclusive instigando aos médicos para que estudem mais, porque em algumas situações já viram a sintomatologia, tudo lá, e já traz para o doutor, diz, eu tô com isso. E o médico... Difícil. E o médico, então, tem que estar acompanhando tudo isso.
Tem que né? ter Mas eu todo não esse vejo como psicológico. dificuldade isso. Eu acho que... Isso não lhe incomoda? De jeito nenhum. A instrução, eu quero que todo mundo tenha muita instrução. Perfeito. Planejar a vida, os negócios, está dentro do seu conceito? Planejamento? Sem dúvida. Eu sempre tive um planejamento assim muito rígido, né? Inclusive. E aí tive algumas dificuldades com a esposa. Quando chegamos em Criciúma, aí começou a entrar um pouquinho de dinheiro, vamos comprar um carro. Mas não dá. Até que um dia ela disse, agora eu vou lá, e foi lá e escolheu o carro. Da madrinha, hein? Então, porque o que aconteceu? A gente vinha de uma dificuldade muito grande, então Era aquilo fica enraizado, né? fica, né, uma coisa. E eu fui aos poucos me desprendendo, né, para poder abrir um pouco assim, né, e poder também ter um pouco de desfrutar um pouco mais daquilo que se ganha do nosso trabalho. Né? Posso pegar? Sim, sem dúvida. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Diploma de mérito médico conferido ao Dr. Domingos Valentim Simão por sua conduta ético-profissional e pelos relevantes serviços prestados à medicina de Santa Catarina em 40 anos de exercício profissional. Está aposentado, doutor? Já estou aposentado trabalhando. Trabalhando bastante. Mas sabes que a leitura, ela enobrece o ser humano, certo? E aí o senhor agregou a leitura para que todos tivessem essa qualidade de vida dentro da URC com a mini biblioteca. Sem Show, dúvida. parabéns. Muito obrigado. A gente tem que ler, todo mundo tem que ler. Até o cego, né, pelo braille, lá, consegue fazer a leitura e tal. Então, é uma coisa assim que me estimula muito. E a leitura é a forma de viajar com menor preço. Não é? Vai longe, não é mesmo? Né? Não é econômico? Vai longe, abre um bom livro, você viaja para muitos lugares e tal, num custo de um livro. Né? Então, aí montamos a biblioteca, ela está sempre em formação, porque doações daqui, doações de lá, eu colaboro um pouco. Doutor. Né? Então, eu acho que está indo muito bem. Parabéns. Já estamos encerrando, né, diretor? Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, e eu digo que o privilégio é nosso. O evento, essa solenidade, aconteceu em Florianópolis, no dia 1º de junho de 2019. Além da cidade de Criciúma, a terra natal também brinda muito, né, com essa sua homenagem. Sem dúvida. Eu nasci em Sombrio, né, e acabei fazendo medicina e incorporando isso devido à minha avó por parte do pai, né, que é chamada nona. A nona, sim. A minha nona foi parteira, né, e ela fez inúmeros partos, né, na região toda ali de Sombrio, era ela que fazia os partos, porque tinham poucos médicos naquela época. E eu passava algumas férias lá com ela. Né? Então eu vi aquilo e eu me apaixonei pela medicina em função do que ela fazia. E ela nunca cobrou nada, né? Ela ganhava presentes, porque as pessoas não deixavam ela voltar, o cavalinho e tal dela, não deixavam voltar sem ovos, marreco, galinha era e bom, tal. né? E foi assim, então me apaixonei pela medicina em função disso. E a minha cidade é a cidade, né, que a gente traz no coração sempre. Então o senhor é o segundo médico da família. A primeira foi a nona. Sim. A parteira. Querendo ou não, sim, não é? Sim, ela foi... Indiretamente, ela foi uma grande mulher, né? Ajudando as mamães. Olha, gente, está chegando ao final do nosso programa, gente. Que alegria poder dividir um pouquinho desta história com você. É uma satisfação sempre. O gente é isso, né? Mostrar o talento, a ética de nossa gente sob vários ângulos. Mais uma vez, parabéns a toda a família, a todo o corpo docente da URC. Sucesso, conte conosco. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer, né, a família maravilhosa que eu tenho, meus filhos, né, meus netos e tal. E
e a todas as pessoas da região aqui, né? Eu acabei atendendo muitas e muitas pessoas, né? E isso traz uma coisa importante, que é um relacionamento não só de médico-paciente, mas de amizade. Não é mesmo? Então, eu encontro às vezes as pessoas, né, na rua ou dentro da própria clínica, elas querem me dar um abraço. E eu também quero dar um abraço. Que bacana. Né? Então, foi mais do que um relacionamento médico-paciente. Né? Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão, né, na minha volta e no meu círculo. E você, sinta-se abraçado, abraçada pelo Dr. Domingos, este homem pujante, este homem que faz a diferença na nossa sociedade, no sul de Santa Catarina. Muito obrigado. Parabéns. Olha, quer vir pra mim, ó. Parabéns, quer vir pra mim, vou deixar aqui então. Sucesso, doutor, mais ainda. Muito obrigado.